A partir de agora, é mudança o tempo inteiro, por muito tempo. Até que as coisas se estabeleçam, certamente a gente vai ter um ciclo muito, muito rápido de mudança da nossa estrutura de trabalho. Uma das coisas também que a pandemia trouxe, acho que é um questionamento em qual que é o papel que o trabalho tem para a gente, ou qual que é o papel da vida, na verdade, né, como um todo. O futuro ele é mais humano porque ele vai exigir da gente que a gente trabalhe ao nosso máximo em termos de capacidade humana, capacidade de integração com outras pessoas, de colaboração. A gente morava no Rio, no Leblon, né? Tipo, bairro dos sonhos, incrível, Zona Sul, praia. E a gente morava num apartamento, assim, menor, porque a gente não ficava muito em casa, né? A gente tava com as crianças, meio que cada um tinha suas atividades ao longo do dia e a gente se encontrava à noite. E aí a gente se encontrou naquele momento com duas crianças pequenas em casa, tendo que trabalhar, sem poder pisar pra fora. Então, a gente literalmente se sentiu enclausurado ali. Viemos pra Serra. Segunda semana, a gente virou um pro outro e falou: vamos morar aqui. E a gente tá aqui em Petrópolis, vivendo nas montanhas. Algo que a gente nunca teria considerado antes desse momento, né? Quem é que tá aí, Maia? Temos um galinheiro, temos galinha, agora ovos frescos. Isso mudou muito as prioridades também, né? Assim, a gente hoje em dia preza muito mais por essa qualidade de vida, esse espaço, e é um movimento que a gente vê não só aqui, mas em outros países também, né? Muita gente saindo dos centros urbanos para morar em cidades menores, onde conseguem alugar lugares maiores e estão aproveitando, né? Especialmente quando você tem filho pequeno. Sou eu e minha mulher, ela é psicóloga, fechou o consultório dela, que ela tinha 15 anos, e ficamos os dois trabalhando em casa. Mas nunca tinha tomado a coragem de sair do Rio e vir para aqui. Foi preciso um tapa assim né? Vai! E vim. Aí você me pergunta, eu estou aqui há 6 meses. Vim em outubro para aqui. Você vai voltar para o Rio? Não. Não vou voltar mais para o Rio. As mudanças mais latentes estão todas associadas ao processo de digitalização que acabou sendo acelerado em função da pandemia. A mais óbvia de todas é o teletrabalho, o trabalho remoto. É mais do que o home office. Nesse momento é home office, porque as pessoas estão ficando em casa, mas em breve vai ser algo como um anywhere office. As pessoas vão trabalhar de qualquer lugar, mas vão trabalhar também dos seus escritórios. Dentro das empresas, a gente já vinha observando a vontade delas passarem pela questão da transformação digital. E o que aconteceu com a pandemia foi que ela não deu outra opção, ela fez com que isso se acelerasse de uma forma bastante intensa. Por quê? Porque virou condição da gente continuar trabalhando. Quando a pandemia começou no ano passado, eu estava numa empresa que tinha acabado de investir num upgrade tecnológico com laptops para todo mundo e tal. E foi uma decisão acertada, né? Muito mais do que imaginavam, né? Porque do dia para a noite, então todo mundo de casa e nada mudou em termos da entrega, em termos dos sistemas, de conseguir se conversar com frequência. Então, nesse sentido, né, afetou pouco o trabalho. Aconteceu um fenômeno muito interessante. Antes a gente tinha 95% do nosso time no Rio de Janeiro. Hoje, uma foi morar em Curitiba, temos um editor em Friburgo, tem uma repórter que foi para Sergipe, eu estou em Itaipava, um outro editor está em São Paulo. Eu comecei um novo trabalho no meio da pandemia
Até hoje não conheci a minha equipe em pessoa, porque ficam em outro estado. Eu estou há 5 meses no novo trabalho, virtualmente, mas tem funcionado. Vou te dizer no caso prático. Na minha equipe, 2 gerentes minhas saíram de São Paulo, que já estão trabalhando de outras cidades. Uma no interior de São Paulo e outra em Florianópolis. Então, é uma realidade, ela vira real. O que a gente tem que pensar nessa história toda é que estamos num processo transitório que deve acontecer em muitas ondas. A gente conviveu por muito tempo com ondas mais lentas de mudança. A gente teve a primeira, a segunda, a terceira, quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial está muito calcada na inteligência artificial, né? Na quantidade de informação que a gente tem hoje e que a gente tem utilizado cada vez mais algoritmos para processar essas informações. Mais importante do que a gente tentar prever o jeito que vai ser, porque a gente não vai ter muito o momento do ser. A gente vai viver um eterno estar no que diz respeito às relações de trabalho. E isso é muito diferente do que a gente viveu até agora. Se essa pandemia tivesse ocorrido há 20 anos atrás, a gente não teria a capacidade, a tecnologia que a gente tem disponível hoje, que tem facilitado bastante a interação entre as pessoas, o trabalho das pessoas, a não ser aqueles trabalhos que são mais chão de fábrica mesmo, né? As pessoas têm que estar lá presencialmente para fazer alguma coisa. O que a gente aprendeu agora, passado também um bom tempo, é que nem todas as funções a gente consegue lidar, né, 100% remotas, e a tendência, que já era algo que se discutia, é de fato a implementação de um modelo híbrido, onde eu preservo o benefício da produtividade que a tecnologia me traz, porque eu não tenho que pegar trânsito para chegar no trabalho, porque eu não tenho elementos de distração quando eu preciso de concentração, mas eu também continuo tendo, em momentos críticos ou momentos importantes, a interação com o meu colega, o ambiente e a cultura da empresa que eu compartilho, o estar no escritório e aí participar de todo aquele conhecimento tácito que está girando na atmosfera da corporação. Das atividades de escritório, a gente tem uma estimativa de que 80% das pessoas tenham atividades que vão passar a ser exercidas em home office pelo menos uma vez na semana. Então, é um percentual muito significativo. Vantagens do home office. Acho que essa questão da flexibilidade, o tempo que você ganha de não ter que estar no trânsito, não ter que pegar transporte. Pegou a comida dos peixes? Flexibilidade, eficiência, uma pegada de carbono menor. Isso pode ser um ativo para ser negociado entre empresas e pessoas que trabalham para você poder reter, você dar qualidade de vida. O que é essa qualidade de vida? Você tirar aquele transporte diário que você tem de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Eu tinha um funcionário que gastava 4 horas por dia, 2 para ir, 2 para voltar. Então, o regime de trabalho dele não era de 8, era de 12 horas. Desvantagens, eu acho que acaba que a gente trabalha mais provavelmente do que a gente trabalharia se a gente tivesse indo para um ambiente de escritório. A gente tem que se policiar mais para tirar pausas, levantar e tomar um café, se movimentar. Então acho que tem essa coisa, né, da empatia física que você não tem, obviamente, no mundo virtual. 2 traços foram fundamentais para exercer o trabalho remoto de maneira eficiente. Uma é a abertura a novas experiências e o outro traço é a conscienciosidade. Então, os indivíduos que têm autocontrole, disciplina e que, de alguma maneira, conseguiram adaptar a sua rotina às obrigações do home office, eles demonstraram uma tendência a fazer o seu trabalho de maneira mais eficiente. Só que a conscienciosidade
foi um traço relevante quando esse indivíduo também tinha uma abertura a experiências novas. Então, hoje a gente divide as habilidades, né, em habilidades técnicas, que são os hard skills, e os soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então, técnico e comportamental. O técnico, ele vai ter sempre a sua importância, mas ele está perdendo um pouco da importância. Por quê? Porque o mundo está mudando tão rápido que entender de uma tecnologia X não quer dizer que isso vai te assegurar seu posto por mais 10 anos. Então, o que a gente fala? É muito importante a habilidade comportamental. A primeira delas, que tem a ver com isso que eu estou falando, é o que a gente chama do lifelong learning. Você tem que ter essa abertura para aprender ao longo da sua vida inteira. Se você não se abre para o novo, você acaba ficando para trás. A gente está falando de aprendizado, mas tem outras competências super importantes. Então, a sua habilidade de comunicação, como a gente está falando, os seus times podem estar remotos, então saber vender sua ideia, saber se comunicar num ambiente digital é muito mais complexo. A sua habilidade de trabalhar de uma maneira colaborativa, hoje não se fala mais em trabalhar sozinho, em conquistar coisas sozinhas, se fala muito na colaboração entre times, né? Então tem que ser alguém que transite facilmente nas diferentes áreas. Alguém com muita capacidade analítica, entender, usar os dados para entender o cenário, mas analisar ele de uma maneira crítica. Uma das coisas que explodiu na pandemia foi o consumo de cursos online, né? A gente mesmo na plataforma do LinkedIn Learning teve um crescimento de 5 vezes o consumo. E o que nos chamou muito a atenção foi que dentre os cursos procurados, 2 tiveram destaque, que era liderança empática e inteligência emocional, entendimento do que é inteligência emocional. No caso da liderança, certamente voltada a gestores de pessoas, mas a inteligência emocional, o público absolutamente diverso, sabe? Assim, muito diverso, buscando entender muito mais essa competência comportamental, essa habilidade comportamental, do que a gente via antes. A gente não está dizendo que as competências comportamentais, as habilidades comportamentais são mais importantes do que as técnicas. O que a gente sim vê é que até então só as técnicas eram consideradas nas contratações e até na evolução dos profissionais dentro das empresas. E hoje existe uma plena visão de que não vivemos só de competências técnicas, mas desse balanço. Aquela máxima que eu escuto quase todo dia: contrata-se pelas competências técnicas e demite pela falta das competências comportamentais, porque as pessoas acabam não desenvolvendo muitas vezes a habilidade de se relacionarem, de se respeitarem, de colaborarem. Eu colaboro com o meu conhecimento porque o conhecimento compartilhado, ele só gera mais conhecimento. E é isso que as empresas buscam. Meu nome é Marina Leite, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu tenho 27 anos e hoje eu atuo como UX Researcher. UX significa User Experience, que em português é a experiência do usuário. O termo User Experience, ele abraça todos os aspectos da interação de uma pessoa com um serviço. Se a gente tem um aplicativo de entrega de comida, com certeza tem muitos UX designers ali responsáveis para entender como as pessoas interagem, como que eu faço o processo dela pedir comida o mais fácil possível, quais filtros que eu tenho que colocar ali na pesquisa, quando ela precisar pizza, para eu deixar ela ordenar pelos restaurantes que tem entrega mais rápida. Então, esses todos são elementos que vão melhorando sua experiência ou não. Quero saber agora quem vai comprá-lo, mas também qual está sendo a experiência que esse cliente está tendo com aquele meu produto e serviço, para poder fazer com que ele compre novamente, com que ele promova o meu produto. Uma preocupação ainda maior em proporcionar ao consumidor uma boa experiência com ele. Então, surgem profissões que estão realmente muito voltadas à tecnologia, sempre tendo esse universo que a gente teve de transformação muito próximo agora desse último ano,
por causa da pandemia. A gente tem outros termos como Product Designer, Product Management, UX Writing e o próprio UX Research, que é o meu caso. Então, essas coisas foram ficando mais frequentes. Eu fui vendo mais vagas aparecendo no LinkedIn, mais eventos sobre o assunto, cursos. Se eu te falei que os consumos de cursos online cresceram 5 vezes, o consumo de conteúdo na nossa plataforma cresceu mais de 3. E não é que ele seja baixo, mas assim, ele explodiu. Tem um outro estudo que a gente fez dentro do LinkedIn que fala um pouco das características da força de trabalho. E uma das características da força de trabalho brasileira é a criatividade. Se a gente internamente já tinha um problema de reter talentos, a nossa situação deve ficar ainda um pouco pior, porque hoje o contratante ele está em qualquer lugar do mundo. A gente viu aqui um crescimento de 30% da diversidade geográfica na contratação de vagas remotas, o que é muito bom. Quando eu fui trabalhando com UX e estudando design e vendo que essa era uma área que tinha grande atuação lá fora, eu atinei para esse fato. E aí o que eu fiz foi, eu comecei a construir meu currículo e a minha presença online em inglês. Em um determinado dia, o meu líder atual, Vladimir, me mandou uma mensagem no LinkedIn falando que tinha uma oportunidade para UX Research na Bunny Studio e me perguntando se por acaso eu queria participar do processo, porque ele tinha visto o meu LinkedIn e achou interessante. A proposta foi muito boa e aí eu aceitei. A guerra dos talentos ela virou global, então as próprias empresas de economias mais tradicionais estão tendo que se adaptar para acomodar e para buscar talentos no mundo inteiro que trabalhem de uma maneira diferente, mais híbrida, mais remota, e aí cada empresa está encontrando o seu modelo. No começo da pandemia, o pessoal da OneBlink, que é a empresa que eu trabalho hoje, entrou em contato comigo para fazer uma consultoria para analisar o sistema deles. E com menos de um mês lá, eles falaram, cara, você não quer assumir toda a tecnologia? Esquece o que você está fazendo aí. E assim, foi uma decisão que não foi tão difícil de tomar. A empresa fica em Miami, todas as pessoas estão fora do Brasil. A única pessoa que trabalha no Brasil sou eu. Antes, a gente estava falando de uma expatriação que a gente fala mais clássica, né? Onde o colaborador saía do Brasil, por exemplo, ele tinha que ter um pacote de expatriação, ele tinha que se mudar com toda a família, tem toda uma questão de leis locais. Eu não diria que segue leis trabalhistas de nenhum país em específico, mesmo porque a gente tem funcionários em 20 países diferentes. Então, precisa ser uma coisa que se adapta a todos os contextos. O meu salário eu recebo em dólar, e aí quando eu transfiro ele para minha conta aqui no Brasil, aí ele é convertido para moeda real. A gente tem um contrato que ele é feito pela empresa americana, então eu sou como se fosse um consultor externo, e no Brasil eu presto serviço via a minha empresa. Tanto que eu tenho essa modalidade de emissão de nota fiscal para o exterior, pagando os impostos, tudo certinho. Há uma mudança nas leis do trabalho, mudança essa que já estava em curso e que vai precisar continuar acontecendo para que a gente comporte a prática. Claro que a gente consegue desenhar critérios para que isso aconteça, mas certamente eles não vão ser os mesmos que configuravam o emprego até então. Então, a gente vai ver, sim, os contratos de trabalho sendo redesenhados e uma reconfiguração do modelo, tanto para o empregado quanto para o empregador. O escritório físico já teve, e depois de um tempo, isso se perdeu. A gente já tinha funcionários ao redor do mundo. Então, ficava aquela coisa, alguns funcionários no escritório, mas outros ao redor do mundo. Então, assim,
não fazia muito sentido. A gente tem pessoas, por exemplo, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, no Egito, Jamaica. Então, assim, Argentina, Uruguai, vários e vários países. Tem gente em Miami, tem gente no Canadá, tem gente do outro lado dos Estados Unidos, lá da Califórnia, e tem eu aqui. O que eu tenho de oportunidade por estar trabalhando nessa empresa fora do Brasil assim, é impressionante, né? Tanto da língua, quanto de conhecimento, de tecnologias que existem lá e que a gente não tem aqui. Então, é uma oportunidade de crescimento profissional que, assim, dificilmente eu teria aqui no Brasil. É uma startup, é uma fintech, a gente tem essa coisa do mover sem fronteiras, né? Só que deu uma extrapolada, né? A gente nem se conhece fisicamente. Trabalhar para uma empresa internacional, ou seja, uma coisa que eu só imaginei que seria possível caso eu mudasse do Brasil. Mas eu saí do Brasil, agora eu vejo que não, por causa que o remoto, ele te dá essa possibilidade. Isso tem ficado mais óbvio para as pessoas agora, por causa que a quarentena forçou isso a acontecer. Então, assim, várias empresas que nunca cogitaram essa possibilidade, agora estão vendo que é possível e que funciona. Essa transformação ela não é tão brusca, mas quem já está capacitado, quem já está preparado ou está no momento de transformação e antenada com essa possibilidade de adaptação, sim, terá mais oportunidades. O movimento Black Money é um hub de iniciativas para a autonomia da população negra. E o maior e melhor meio de hoje é a tecnologia. Então, nós temos a tecnologia como cross, né? Ela passa por todos os nossos processos para chegarmos no nosso objetivo maior. O Africa Tech, ele é o braço educacional do movimento Black Money para a inserção de profissionais negros no mercado de trabalho. Para mim foi uma grande porta aberta, sabe, de visualização de futuro para minha carreira, porque eu comecei a vislumbrar e a entender que era possível alcançar outros lugares, sabe? E foi muito incrível isso, porque, por exemplo, eu tive meu primeiro contato com código. Hoje eu sou programadora numa multinacional, numa global, que está presente em mais de 15 países, e se eu não tivesse feito aquele curso lá em 2019, se eu não tivesse feito a Africa Tech, talvez eu não estivesse nesse lugar hoje, sabe? O Africa Tech ele tem grandes números de transformação, não tão grandes números de quantidade de alunas impactadas, mas tem essa mentalidade. A gente forma profissionais e empresários negros. A gente não cria cooperativas de quentinha ou bordadeiras, não diminuindo isso, né? Pelo contrário, é só demonstrar que a mentalidade é diferente. A gente acredita que o digital ele é o que manda hoje. Se a gente for olhar as oportunidades em relação a ocupações de cargos em tecnologia, nós veremos que 30% das vagas não são ocupadas. Se a gente consegue capacitar o nosso povo, que é 67% dos desempregados do país, a essas vagas que a gente não tem nem pessoas brancas capacitadas a ela, a gente consegue trazer aí uma possibilidade de diferenciação para esse jovem negro entrar nessa oportunidade. Estamos falando de 118,9 milhões de pessoas. A gente está falando de uma população que, se fosse um país, ainda estaria dentro do G20 globalmente. Eu tive a possibilidade de escolher para onde eu podia ir e o que isso representa também para a minha comunidade. De que, por um lado, a gente tem o aumento incrível e gigantesco de desigualdades, mas a gente tem também a internet como essa ferramenta para a gente hackear esse sistema e mudar as possibilidades.
para nossa vida e também para a vida da nossa família e para nossa comunidade, sabe? E foi isso que eu fiz. Eu acabei escolhendo ir para ThoughtWorks, que é essa empresa global de consultoria de software, e hoje eu tô lá como pessoa desenvolvedora. Não posso apenas dizer do tipo, tenta que você consegue, se esforça que você vai conseguir. O que eu posso te dizer é que o sistema vai fazer de tudo para que você não consiga. E se você não se esforçar, aí é mesmo que você não vai conseguir. Então, foque no que realmente você quer e onde você sabe que pode chegar a partir do que você almeja e que você vai construir. Todos os caminhos nos levam para o mundo digital. A gente vê a juventude muito atuante em usar redes sociais ou jogar games online, quem tem acesso à internet e a dispositivos, né, computador, celular. Quando a gente percebe que essas ferramentas que eram só para lazer podem trazer uma perspectiva de futuro diferente, acesso a coisas diferentes. Por exemplo, tem cursos de universidades estrangeiras que estão sendo traduzidas e disponibilizadas online gratuitamente. Então, quando a gente percebe que tem acesso a novas possibilidades, a gente tem outro tipo de perspectiva do que é futuro.